Olá, pessoal, mais um episódio do nosso podcast Múltiplas Neuras. Hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo que Brasília nos trouxe, Dr. Nicolas Nogueira. Dr. Nicolas, ele é neurologista, também é especialista em esclerose múltipla e ele tem toda uma história que fez chegar nessa subespecialidade que ele vai contar aqui pra gente. Nicolas, muito obrigado por você ter É um vindo. prazer estar aqui, Pri. Muito obrigado pelo convite. É um grande prazer. E me conta um pouquinho, conta para as pessoas de casa como é que foi a sua história. Então, a esclerose múltipla entrou na minha vida quando eu tinha 5 anos de idade. Que eu lembro que a minha mãe estava num clube e ela caiu a escada toda. Desceu a escada toda caindo, teve um machucado na perna. Foi aí que eu perguntei o que estava acontecendo com a perna dela e foi a primeira vez que ela me falou esse nome, esclerose múltipla. E assim, acho que 5 anos é uma idade muito pequena ainda para a gente entender o que é, mas ela estava recebendo o diagnóstico mais ou menos com essa idade, né? E por mais engraçado que possa parecer, a primeira pessoa que falou de esclerose múltipla para ela foi um ortopedista. A gente até brinca disso, porque a gente nem É considera totalmente. ortopedista médico, né? Exatamente, é extremamente atípico É isso, né? extremamente atípico, mas é engraçado também, porque assim, a maioria dos pacientes de esclerose múltipla, eles vêm pra gente depois de ter passado, pelo menos por um ortopedista, por um neurocirurgião, achando que é algum problema de coluna. Então isso tudo realmente os meus pais vivenciaram, eu não recordo muito. A memória que eu tenho mais antiga disso é realmente dessa queda dela, que me marcou bastante, porque ela ficou bem machucada dessa queda. E ela tem uma cicatriz até hoje dessa queda. Então, assim, aí o que é a esclerose múltipla? Aí os meus amiguinhos me contavam, por que sua mãe anda de bengala? Por que sua mãe anda de cadeira de rodas? Foi todo um processo, né? E aí, desde o começo, eu explicando para eles, é uma doença autoimune, desmilinizante, não sabia nem o que era desmilinizante, mas Você, reproduzia. tipo assim, 7 anos de idade, uma doença desmelinizante. Até assim, para aprender a falar foi difícil, né? Mas eu explicava para eles, é uma doença autoimune, uma doença desminizante, progressiva, que o paciente vai piorando. Aí eu desenhava o neurôniozinho, desenhava as coisas, e eles, tá, entendi agora. Isso criança mesmo, desenhava, É, já tinha essa noção da. assim, eu gostava muito de entrar e pesquisar para saber o que era, né? Então, as pessoas são muito curiosas, elas vêm, né, observam e perguntam pra gente. Então, assim, eu acabo que foi a primeira coisa que eu estudei, assim, que eu lembro de ter estudado na vida foi sobre a doença. Então, assim, eu sempre me interessei por neurologia por isso. Eu até brinco que eu fiz medicina para fazer neurologia. E depois, mesmo assim, no final da vida de médico, antes da residência, eu até pensei em algumas outras coisas, mas acabei me encontrando muito na neurologia. E no final da residência não tinha como, eu tive que fazer neuroimunologia mesmo, porque meu sonho sempre foi trabalhar com esclerose múltipla. É, assim, é porque às vezes a gente tenta fugir um pouco daquilo, né? Como você viveu uma fase da esclerose múltipla, né? Que talvez seja uma fase muito diferente do que a gente vive agora, né? Você pegou aquela fase que a gente nem tinha tratamento ainda, né? Como tem muitos anos isso. E a gente está Tô falando de te anos chamando de velho 90. não, mas assim, já tem muitos anos. Uhum, A gente não tinha tratamento, ou aqueles tratamentos, né, que tinham muitos efeitos colaterais. Sua mãe sofreu muito nesse processo todo. foi. Então, às vezes, seria normal você querer fugir dessa. Tudo bem fazer neurologia, mas assim, às vezes fugir dessa área. E mesmo assim você buscou fazer a subespecialidade de trabalhar com esclerose múltipla, né? Sim. Você acha isso atípico? Você acha que por que você buscou isso? É uma intenção assim de não ver nos outros o que você viu sua mãe passar ou não? Assim, eu acho que a primeira é para entender realmente a doença. E hoje eu entendo um pouco mais a doença. Eu sempre quis entender o que está acontecendo com a minha mãe. E aí, vendo os pacientes com esclerose múltipla, eu me identifiquei muito, porque primeiro eu fui cuidador de pacientes de esclerose múltipla, eu vivenciei a esclerose múltipla como familiar. E assim, os pacientes com esclerose múltipla me trazem uma empatia muito grande, assim, eu tenho uma empatia muito grande por eles. Eu acho que muito pela questão da minha mãe. Então, sempre que eu atendia um paciente com esclerose múltipla, eu tinha um apego diferente dos outros pacientes. Então, por mais que esteja cansado, assim, era uma coisa que me dava prazer atender pacientes com esclerose múltipla. Independente de ser diagnóstico recente, paciente já comprometido, como é o caso da minha mãe, mas assim, como era algo que me dava prazer, eu sempre busquei isso. Não é isso que eu gosto de estudar, é esse tipo de paciente que eu gosto de ver. Tanto é que a gente até brinca, né? Você gosta de alguns tipos de paciente mais na neurodesmilinizante também, né? Você gosta de todos, mas assim, você tem um carinho especial por encefalites autoimunes, esses casos mais difíceis assim. Eu já gosto da neurodesmilinizante e neuroimunologia com pacientes de esclerose múltipla. É o perfil de paciente, o tipo de paciente que eu tenho prazer de atender.
Tanto é que quando, é muito raro, mas quando não tem paciente de esclerose múltipla no meu ambulatório, eu fico triste, sabe? Falo, poxa, não atendi nenhuma esclerose múltipla hoje. Entendi. Não é que eu não gosto de paciente com esclerose Sim, múltipla, ela não, tá? adora. Mas é porque, assim, realmente na neuroimunas e cefalites autoimunes, eu acho que não sei se eu já comentei isso por aqui, mas é porque me traz um carinho especial Sim, pelo desafio do diagnóstico, pela melhora com o tratamento. A gente meio que fala assim, muda, né, toda a jornada muda. do paciente. Não que com a esclerose múltipla a gente não faça isso, mas é só um carinho especial, mas o meu ganha-pão é na esclerose múltipla, vamos colocar assim, Aham, né? E assim, você passou por vários neurologistas, né? Você tem uma sim, experiência da maneira como se trata ou não se trata um paciente que está ali do outro lado. Eu falo que quando a gente é paciente, a gente muda muito a nossa percepção de, da doença, né? Eu falo assim, teve uma época que minha filha teve uma suspeita diagnóstica e aí a gente foi no médico e a maneira como ele me passou o caso foi tão traumatizante que eu falo assim, gente, eu nunca quero fazer isso com nenhum paciente meu. Então, quando você está do outro lado, você já tem uma outra visão. E em relação à esclerose múltipla, você viveu todo esse acompanhamento, né? Porque você acompanha muito de perto a sua mãe o tempo todo. Então, você passou por não tem mais tratamento, você sim. passou para a fase assim, não tem mais nada para fazer. Será que realmente não tem mais nada para fazer? E a qualidade de vida, né? Porque eu sinto hoje, isso é uma impressão minha, que você que busca muito isso, né? Da qualidade de vida, você que mudou a evolução da sua mãe em relação a isso. É, Ou foi uma impressão errada que eu tive? não, ela hoje é uma pessoa muito realizada. Porque o sonho dela era ter filhos, e um filho médico, um filho advogado, e ela nunca forçou nada. A gente acabou seguindo isso naturalmente. Mas muitas coisas que você falou aí são muito interessantes nesse processo. Primeiro, a questão da relação médico-paciente. A gente, como eu, antes de ser médico, como familiar, a gente sempre procura uma cura, né? Então, assim, qualquer coisa que mandavam pra gente de familiares, acho que descobriu alguma coisa aqui de esclerose múltipla, a gente sempre pensa em cura, algum tratamento que vai curar, algum tratamento que vai fazer com que ela retorne a recuperar o que ela tinha perdido. Então, a gente acaba que sempre busca isso, essa cura, a gente quer um tratamento eficaz que impeça de realmente progredir. E assim, ela já estava numa fase que ela não tinha mais, né? A gente está falando de anos 90. E não tinha natalizumab, não existia nada disso. Ela fazia o quê? Pulso e interferon. E ela teve uma reação muito importante com o interferon, então ela não conseguiu progredir nem com o interferon. E ela surtava muito no começo. A gente sabe que paciente que surta bastante tem um prognóstico pior, né? Então, assim, ela já estava numa fase na qual ela não tinha realmente perspectiva de melhora nem de nenhum tratamento. E os médicos que a gente foi, eles tinham essa noção e passaram para a gente isso. Só que a forma que foi passada foi de uma maneira um pouco com uma relação médico-paciente meio fria, uma relação médico-paciente comprometida de certa forma. Assim, a forma de você chegar e falar, você nunca vai andar, não tem mais o que fazer. É claro que existem formas da gente falar disso. Mas você chegava a falar isso? Sim, dessa forma. Não é assim que a gente fala e hoje em dia não é mais assim que a gente fala. Inclusive a gente tem novos tratamentos, a gente vai falar sobre isso. Mas assim, o fato de ter sido dessa forma, passado dessa forma, levou a gente a procurar outras terapias que não são aquelas da medicina tradicional, alopática. Então assim, a gente brinca, a gente foi até em igreja evangélica. Assim, se eu for te falar as terapias mais doidas que a gente fez, a gente chegou a fazer apiterapia de picadas de abelha, que alguém falou que Essa era, resolvia. era. Não sei se você já teve algum paciente que fez Não. isso. Ela levava 35 picadas de abelha nas costas. Era uma abelhinha, Caramba. o médico, né, não. O técnico, a pessoa que indicava, e sempre, o meu pai sempre procurava, meu pai sempre procurou tudo. Ela colocava a abelhinha lá, ela ia até, a minha mãe, ela sente frio de tudo. E era a única época da vida dela que ela tinha aqueles tomara que caia, aquelas roupas que ficavam só na frente, porque ela ia para receber as picadas das abelhas. Claro que não melhorou em nada, tadinha. Ela vive picada de Gente, que abelha. sofrimento, né? Mas hoje é piada, porque a gente passa uma abelhinha, ninguém não pica ela, e ela fica rindo, falando que já cansaram de mim. Isso já virou piada interna dela. Aí a gente fez aquela autoemoterapia também, que ia um técnico lá, tirava o sangue dela, injetava, também totalmente fora de bula, não é aconselhável e não é aprovado hoje também fazer esse tipo de tratamento. Fomos em igreja evangélica, de pastor que disse que ia levantar e ficava gritando. O bom dela é que ela tem
ela tem uma questão da vida que ela é muito alto astral, sabe? Ela brinca muito. Então, assim, ela ria daquelas coisas, né? O pastor gritando e tal, mandando ela levantar, ela não levantou. Então, a autoimunoterapia, as apicadas, a gente fez altas doses de vitamina D também, altas tóxicas de vitamina D. Na época, esses tratamentos todos eu não era nem médico ainda. Então, assim, meu pai procurou todos os tipos de questão. E eu acredito que isso está muito vinculado justamente a essa relação médico-paciente. De médicos são considerados bons tecnicamente, mas passaram assim uma visão muito ruim da doença e da progressão da doença, de uma maneira que levou a gente a pensar de outras formas e procurar outras terapias. Então hoje eu vejo assim, não é a realidade hoje, mas se fosse um paciente com uma doença ruim, que hoje a gente tem muitos outros arsenais terapêuticos, né? Mas assim, passar de uma forma mais amena, passar uma questão de esperança para o paciente é importante. Eu falando como familiar, não estou falando aqui como médico agora. Mas eu acho que isso mudaria um pouco a nossa visão em relação à doença e não exporia ela a tantos riscos, sabe? O que a gente tem que entender é que o tratamento não só é o medicamento da cura, né, o medicamento da doença. A gente tem que entender que o tratamento envolve o paciente, né? Então, quando a gente faz o tratamento voltado para o paciente, não importa se ele vai curar ou não. Eu tenho que buscar maneiras de fazer assim, olha, eu não tenho a cura para você, mas eu vou fazer de tudo porque você tenha a melhor vida possível, né? Que seja 2, 3, 6, 10 anos. A gente vai tentar fazer um tratamento diferente, né? Então, hoje a gente tem conceitos, por exemplo, de tratamentos paliativos, que antes a gente tinha uma ideia assim, tratamento paliativo é para aquele paciente que vai morrer, que vai abandonar. Não, então existe o juramento de Hipócrates, que é assim, você tem que, se você não tem capacidade de curar, você tem que amenizar o sofrimento da pessoa. E a gente perdeu muito isso na medicina, né? Na faculdade a gente tinha muito essa direção de, tem tratamento ou não tem tratamento. Não, toda doença tem tratamento. Ele pode ser curativo ou não. E isso que a gente está tentando mudar isso, porque a gente já falei já isso anteriormente, assim, toda doença ela tem um motivo dela estar ali. E esse motivo são vários fatores, fatores ambientais, fatores genéticos, fatores psicológicos, e que se a gente não conseguir pelo menos acolher o paciente naquilo que a gente está conseguindo e fazer com que ele identifique aquilo que possa ter causado a doença e tentar ajudar ele um pouco em relação ao que vem, a gente perdeu a nossa principal função como médico. Sim. Independente do remédio. E às vezes, assim, às vezes eu não tenho um diagnóstico, eu não sei o diagnóstico, né? Tem doenças que a gente não viu. Esses dias internou um paciente lá no DFStar, assim, eu não sabia nem que existia a doença que ele tinha, né? A gente descobriu depois, mas enfim. Mas só o fato de você ter acolhido naquele momento, não, assim, a família não estava importando se eu não sabia o que era o diagnóstico. Sim. Na verdade, a gente fez aquele acolhimento inicial que era necessário e a gente falou assim, olha, a gente não vai desistir de você. A gente vai descobrir. Eu acho que foi isso que faltou naquele momento. A gente não teve isso, por exemplo, naquela época, sabe? Mas isso eu acho que assim, que talvez isso está evoluindo. A gente tinha muito isso no início, isso se perdeu ao longo do tempo, tanto é que muitas pessoas estão falando mal de médico, falam assim, porque médico agora só quer saber disso, daquilo. A gente tem que entender que a medicina é uma nossa profissão, então a gente ganha dinheiro com isso, né? Então, e aí começou a desvalorização do médico, falou assim, a gente tem que atender menos tempo. Então, isso tudo faz com que a gente comece a perder um pouquinho aquele lado que a gente deveria ter mantido. E eu acho que a gente está caminhando para voltar a isso. Eu tô querendo colocar isso porque, assim, eu acho você um neurologista totalmente diferenciado no acompanhamento, principalmente dos pacientes com esclerose múltipla, primeiro que você já esteve do lado de lá. Então, você é todo cuidadoso na hora de falar do diagnóstico, do falar do prognóstico, do falar do tratamento. E isso, querendo ou não, assim, fez uma boa porcentagem da sua formação, eu acho. Então, assim, independente se você sabe ou não tratar esclerose múltipla, né? Claro que você sabe, mas assim, você sabe tratar. Porque você já tem um olhar que é muito diferenciado em relação a vários outros neurologistas. O que eu vejo, Nicolas, assim, tem vários médicos que tratam esclerose múltipla. Vários. Aqui em Brasília tem vários médicos que fazem esclerose múltipla, mas eu sinto falta de médicos que tratam o paciente. Sim. Entendeu?
que tem uma visão humana do paciente. Eu não tô querendo me colocar de boazinha, não, que de vez em quando eu quero mandar todo mundo ir a merda. Desculpa a palavra, mas assim, não é? A gente já falou isso. Falou assim, às vezes eu tenho vontade de falar pro paciente, olha, pelo amor de Deus. Que você também é mãe, você tem outros cargos Porque assim, associados né? à A medicina. gente tem todo uma contra-transferência também. Eu tenho pacientes que me instigam comportamentos, que é normal, né? Às vezes você se identifica, uma coisa ruim você identifica na pessoa, mas na verdade aquela coisa ruim é relacionada a você, né? E te transborda um sentimento que não era para transbordar. Mas enfim, não estou me colocando boazinha. Mas é uma coisa que a gente sempre... que eu sempre quis passar, inclusive para todos os residentes, o tratamento humanizado nunca vai perder espaço para nenhum tipo de tratamento. Não vai perder espaço para inteligência artificial. Inteligência artificial pode fazer muitas coisas, mas eu duvido que ele vai ter esse olhar humano de conseguir perceber sentimentos e perceber coisas que às vezes a gente como humana consegue se a gente olhar para a pessoa, né? Agora eu queria falar com você uma coisa assim, que é um assunto meio polêmico, né? Você falou assim do tratamento, porque antes não tinha tratamento. A gente fala muito de terapia de autoeficácia, que terapia de eficácia mudou a evolução da doença, que o paciente hoje, que recebe o diagnóstico de esclerose múltipla, vai ter uma vida normal. Vai ter realmente uma vida normal? Então, o tratamento mudou a evolução da doença, Olha. ou isso, na verdade, é só uma falácia? Não é. Eu já falo que realmente muda. Inclusive, quando eu vou dar um diagnóstico novo para um paciente naive, né, que nunca teve esclerose múltipla, a gente está fechando o diagnóstico, eu acho que a grande questão é qual que é o meu tratamento. Se é uma doença que não tem cura, como é que eu vou estar daqui a algum tempo, né? E eu já começo realmente abrindo a minha vida para o paciente. Falo, eu tenho inclusive uma mãe que foi diagnosticada nos anos 90, em que não tinha tratamento, ela evolui assim. Hoje, a esclerose múltipla evolui de outra forma com os novos tratamentos disponíveis, né? Eu lembro que quando ela já estava numa fase secundariamente progressiva, então não existia tratamento naquela época, mas tinha acabado de lançar o natalizumab. Acho que foi ali no começo dos anos 2000, né? 2006, que veio aqui no Brasil. E a gente foi, inclusive, lá, meu pai colocou todo mundo no carro, nós fomos lá para Vitória, falar com a doutora Vera, que acho que foi sua professora. Vera, ela foi uma das primeiras neurologistas do Brasil que começava a prescrever natalizumab para os pacientes. A gente foi lá visitá-la. E ela hoje eu entendo qual era a dúvida dela. Eu sabia dessa informação da doutora Vera. Sim. Eu sabia que ela é uma referência, né? E naquela época, ela era, se não a primeira, uma das primeiras. Meu pai pegou o nome dela, a gente foi correndo lá, colocou mala, foi uma viagem que a gente foi de carro bem urgente. E hoje eu lembro a dúvida dela, se ela estava na dúvida se já era uma fase secundariamente progressiva ou primariamente progressiva para começar o natalizumab, né, que hoje é realmente para fases, uma fase primariamente não, se era remissiva recorrente ainda ou se já tinha passado para uma secundariamente progressiva. E assim, então, assim, a gente está falando isso no começo dos anos 2000. Hoje nós temos um arsenal de medicações que não eram disponíveis. Então, assim, hoje o paciente mesmo surtando com uma doença mais importante, a gente tem arsenal disponível de medicação para mudar. Você sabe tanto quanto eu, até mais, hoje os pacientes que são tratados nos primeiros 2 anos com uma terapia modificadora de doença de eficácia, de alta eficácia, eles têm uma resposta terapêutica e um prognóstico daqui a 10 anos, daqui a 20 anos muito diferente da evolução natural da doença. E é isso que eu passo para eles. Olha, você tem um diagnóstico, a doença hoje não tem cura, não significa que ela não vá ter no futuro. Eu sempre dou muita esperança para os pacientes, e porque eu tenho esperanças ainda pela minha mãe, e eu acho que minha mãe ela tem muita esperança ainda. Uma das coisas que ela fala é quando que eu vou voltar a andar. Ela não fala se eu vou voltar a andar, ela fala quando eu vou voltar a andar, mesmo com tudo, né? E eu não tiro isso dela, eu acho muito bonito, e mesmo falando com ela e tudo, ela não perde isso. E é isso que os pacientes com esclerose múltipla, que ainda andam, inclusive, que estão no começo da doença, que não têm uma incapacidade grande, a gente consegue manter isso durante muito tempo para eles. Então, para mim, hoje, o diagnóstico de esclerose múltipla é totalmente diferente do diagnóstico de esclerose múltipla que minha mãe teve nos anos 90. E isso eu vejo com bons olhos e fico muito feliz pelos pacientes, porque é algo assim que eu, como neuroimunologista hoje, consigo virar para o paciente, além de ter uma relação médico-paciente que eu hoje prezo para que não seja como foi com a gente, por exemplo, de chegar e tirar as esperanças, mas para realmente dizer, hoje o diagnóstico da sua doença é outra forma. E eu tenho como te dizer, porque eu tenho essa vivência, eu sei como é que é o diagnóstico de esclerose múltipla antes do seu diagnóstico hoje. Então, assim, até os pacientes que já tinham diagnóstico antes, né? Hoje eu fico assim com mais pena realmente daqueles que já têm uma doença durante muito tempo,
que foram tratados de forma equivocada no começo, que a gente meio que perdeu essa janela de oportunidades, né? A gente fala de janela de oportunidades no começo do tratamento. Mas que a gente ainda não vai deixar a bola cair, que a gente tem muita coisa para fazer. Se eles não foram tratados da forma adequada, a gente tem hoje possibilidade de tratar. Então, assim, mesmo para esses pacientes que já meio que perderam um pouco do timing, que seria o ideal para a gente, né? Eles ainda têm esperanças de a gente ter tratamentos disponíveis. Então, para sua pergunta, para mim, hoje, o diagnóstico de esclerose múltipla é completamente diferente do que era anteriormente. Eu falo que, assim, a gente tem que ter, assim, algumas coisas em mente, né? Primeiro, o diagnóstico precoce. Então, quanto antes a gente diagnosticar, quanto antes a gente iniciar o tratamento, melhor vai ser a sua evolução, que é essa questão da janela de oportunidade, né? Se a gente perde aquele início ideal de começar o tratamento, também isso pode sofrer algum impacto. Então, quer dizer que, assim, qualquer paciente que for diagnosticado hoje vai ter evolução boa, vai ficar normal? Primeiro que cada paciente é um paciente. Tem pacientes que são mais graves, tem pacientes que são menos graves, tem pacientes que vão ter uma forma muito mais agressiva, tem pessoas que vão ter uma forma, não gosto desse nome, né, mas benigna, né? Mas a questão da janela de oportunidade do diagnóstico precoce, isso é muito importante, por isso que reconhecer os sinais e sintomas. Outra coisa é começar um tratamento adequado, né? Então, o tratamento mudou. Quem às vezes não faz muito esclerose múltipla, como eu vejo vários outros neurologistas, não desmerecendo o neurologista geral, né? Mas que às vezes não tem essa vivência de começar medicamentos imunobiológicos, e aí às vezes começa com aquelas medicações que são mais antigas ou mais fáceis, né? Querendo ou não, a gente sabe que essas medicações não vão alterar o curso natural da doença. Então, começar precoce, começar com medicação de alta eficácia. A gente tem várias opções no Brasil, né, para tratamento de alta eficácia. O acesso a essas medicações já é outra coisa. Em Brasília, eu acho até mais fácil, né, do que nos outros estados. Converso com colegas que não tem como prescrever, por exemplo, fingolimod e natalizumab, como mesmo para pacientes com doença de alta atividade, eles não conseguem prescrever como primeira linha de tratamento. No SUS? No SUS. Eles primeiro têm que passar pelo interferon, aí depois eles passam pelo gatirama para depois conseguir um outro. Pois é, isso é um outro problema, né? Porque, assim, a gente tem protocolos, né, do SUS e protocolos da ANS que não necessariamente são feitos por especialistas em esclerose múltipla. E que não levam em consideração essas informações, E isso, né? que não leva em consideração as atualizações, assim. Isso é uma coisa que a gente tem muito diferente da oncologia, porque a oncologia, ela sempre atualiza os protocolos, né, como tem medicações mais, né, e o da esclerose múltipla, às vezes, não atualiza isso, assim, não tem porquê a gente continuar tendo o protocolo que a gente tem no SUS com os dados que a gente tem atualmente. Não tem motivo da gente ter ainda interferon como medicação disponível no SUS para tratamento de esclerose múltipla. Qual sentido, né? Não faz sentido. E é uma coisa que a gente precisa batalhar para isso. Mas, enfim, precoce, terapia certa, né? Com um acompanhamento certo. E aí, dentre as terapias de alta eficácia, tem aqueles pacientes que vão ser melhores para um ou para outro medicamento, né? Então, isso, às vezes, a escolha, como eu falei, vai depender muito da experiência do neurologista em saber identificar qual que é o melhor medicamento para aquele paciente. E o tratamento, não só da doença, mas as coisas em voltas, né? Então, a pessoa tem que começar a mudar o estilo de vida. Esse é o mais difícil, né? Para todos nós, né? Para todos nós. Eu falei, gente... Independente da esclerose olha, mas eu múltipla ou juro não. que eu contratei um personal para fazer ginástica. Aí eu falei com ele semana passada, eu falei assim, olha, eu quero tirar foto para eu poder mostrar para os pacientes que assim, se eu conseguir sair de casa para fazer atividade física, qualquer uma pessoa consegue. Porque ou uma pessoa que não gosta de fazer. Mas assim, a gente tem que fazer atividade física, tem que colocar o cérebro para trabalhar. E os pacientes com esclerose múltipla principalmente, né? Isso, assim, qualquer pessoa deveria fazer, né? Alimentação, atividade física, exercício do cérebro, mas o paciente com esclerose múltipla tem que ter um olhar para isso. Eu tenho que preservar o meu cérebro que está ali, o máximo possível, e tirar dele a maior capacidade que ele tem para me oferecer. Sabe aquela coisa assim, a gente não usa 10% do nosso cérebro? Isso é mentira, mas enfim. Mas eu tenho a capacidade de fazer com que meu cérebro tenha a maior capacidade que ele tem com aquele dano. É aquela coisa, eu perdi esse neurônio, mas o outro ali vai ser um super neurônio e vai aprender a fazer o restante de tudo.
E é muito difícil a gente convencer o paciente dessas três coisas, né? É difícil assim, primeiro você convencer o paciente, assim, né, convencer o paciente, a gente conseguir que o paciente tenha um diagnóstico precoce. Infelizmente, no nosso país, a gente vê isso, né? No seu atendimento, geralmente, qual é, assim, o que é o principal erro, o atraso no diagnóstico? O que você ainda vê sobre isso? Infelizmente, ainda é a própria negação do paciente. Eu vejo muito paciente que, você precisa ir para o neurologista e investigar esclerose múltipla, por exemplo. E assim, ele passa 3 anos com aquela negação, não vai, não repete exame, some, e depois aparece com mais lesões, a gente meio que perde aquilo. Outros atrasos são realmente lesões que parecem lesões vasculares, que é um diagnóstico diferencial importante, né? Então, assim, às vezes o médico não está atento àquela doença, do aspecto das lesões, que é algo bem específico, mas às vezes até no próprio laudo a gente tem, né? Erros de laudo também, dando diagnósticos diferentes de doenças desminimizantes, e o paciente não é obrigado a saber, né? E acaba que não leva. Então, assim, ele só vai, às vezes, procurar um neurologista quando já tem um segundo, um terceiro surto de esclerose múltipla e que não está relacionado, por exemplo, à questão motora de membros inferiores ou crises hemiparéticas. Porque muitos ainda vão ou para oftalmo, ou para ortopedista, ou até para neurocirurgião, fazer apenas uma ressonância de coluna, ver que não tem nada, né? Porque lesão de esclerose múltipla na coluna, coluna lombar. Tem muitos que vêm só com ressonância lombar, não teve nada na época, eu continuei, melhorei, porque surto de esclerose múltipla melhora depois de um tempo. Aí acabou que surtei de novo, achei que era só minha hérnia de disco. Aí fica com diagnóstico de hernia de disco por 4 anos até ter um surto realmente. Eu vejo muito isso. O paciente, às vezes, assim, uma dor na perna ou um formigamento na perna, faz uma ressonância de coluna lombar, não vai ter lesão na ressonância de coluna lombar. E aí o ortopedista fala que não é nada, ou às vezes tem aquela herniazinha fajutinha ali, que fala que é aquilo ali, e deixa o diagnóstico passar, né? Eu te disse um paciente semana passada também, que ele teve um quadro muito clássico de neurite óptica, teve embaçamento visual com dor, a movimentação ocular, foi no oftalmo. O oftalmo pediu a ressonância de órbita, a ressonância de órbita veio com laudo normal. E ele achou que não era nada, o paciente melhorou em 2 semanas e ficou por isso mesmo. Ele só foi ter o diagnóstico agora, 4 anos depois, que ele teve o novo surto. E quando eu olhei a ressonância de órbita, não estava normal. Tá vendo? Erro de laudo acontece muito. Porque, assim, às vezes acontece muito, e assim, isso é muito frequente na nossa rotina, da gente pegar laudo dizendo que a ressonância estava normal. E não tá. E quando a gente olha, fala assim, não tá normal, tem aqui alteração, né? Por isso que se você é paciente de esclerose múltipla, leve sua ressonância com CD pro seu médico. Para ele ver, ele tem que olhar a imagem, não confia em laudo. Tem que olhar a imagem. É claro que a gente tem neuroradiologistas que a gente confia muito, né? Que quando vem assinado por eles, a gente fica até mais tranquilo. Exatamente. E às vezes o contrário também. Assim, né? Vou contar uma história aqui. Assim, um paciente veio com diagnóstico de esclerose múltipla, com um laudo escrito doença desminimizante, lesões, ou vá lá, descrição das lesões como se fosse de esclerose múltipla, no laudo, né? E, assim, não tinha o CD, não olhei a imagem, né? Comprei o diagnóstico de esclerose múltipla, a paciente tinha umas queixas que eram inespecíficas, eram um pouco estranhas, assim, mas assim, que poderiam se encaixar, sabe aquelas queixas, é um formigamento, né? E um laudo bem descrito, como se fosse de esclerose múltipla. Eu comprei esse diagnóstico, aí depois, né, na ressonância de controle que eu fui olhar, eu peguei a imagem, aí tinha a imagem, eu falei, não, essa aqui não é uma ressonância de paciente com esclerose múltipla. E, na verdade, o paciente não tinha esclerose múltipla. Quer dizer, né? E quando você olha, assim, as lesões foram descritas como se fosse, mas, assim, quando você olha a imagem, não, aquelas lesões características. O diagnóstico é muito difícil, né? Ainda é. E mesmo, como eu falei assim, né, eu tenho muitos anos que eu só faço esclerose múltipla, né? Que faço só doenças autoimunes. E comi essa bola. Mas acontece. Não, acontece. Não estou colocando assim, né? Como tu falando assim, né? Então, mesmo a gente... E todos nós temos pacientes que acompanham com a gente como esclerose múltipla, com terapia modificadora de doenças para esclerose múltipla, que não são esclerose múltipla. Eu tenho certeza que eu tenho também, ainda não identifiquei quem são. Pois é, porque tem aquelas lesões que você fica assim... Ou às vezes você tem que pegar a ressonância anterior. Tem uns pacientes que tinham umas lesões assim bem pequenas, mas tinha lesões medulares, assim, e que você fala assim,
a ressonância, nossa, tá tão boa, dependendo da técnica da ressonância, você fala assim, nossa, nem parece que tem lesão. Aí você pega a ressonância anterior, não, peraí, tinha. É a técnica da ressonância que talvez não foi tão adequada para ver aquela lesão. Mas por isso que às vezes passa despercebido. Se fizer uma ressonância com a qualidade ruim, com corte Nossa, grosso, e que a gente tem no você público, pode passar muito despercebido. nitidamente despercebido uma lesão. E uma coisa que você sempre fala, o Dr. Ronaldo também falava, é que os critérios para esclerose múltipla são para serem aplicados em pacientes com esclerose múltipla. É. Fala um pouco sobre isso. Então, porque assim, os critérios atuais, né, que é os critérios de McDonald's 2017, eles são para serem sensíveis, mas eles não são específicos da doença. Então, tem muitas coisas que podem receber um diagnóstico de esclerose múltipla, que podem ter erroneamente um diagnóstico de esclerose múltipla e ser outra doença. A gente fala assim, até 20% dos pacientes com neuromielite óptica vão fechar critérios para esclerose múltipla. Interessante que outras doenças fecham critério para esclerose múltipla. Exatamente, por isso assim, Isso eu falo, os critérios são feitos para, primeiro, pessoas que sabem esclerose múltipla, né? E para pacientes com esclerose múltipla. Por quê? Porque assim, a clínica é soberana, sempre. Então, se você tem uma clínica que você acha atípica, era o que eu deveria ter pensado lá nessa paciente. Ela tinha uma clínica que era um pouco atípica, sabe? Que era assim, não era um surto clássico, igual o do menino que teve a dor, a movimentação. Não era um surto clássico. Era um surto, umas queixas meio inespecíficas, atípicas. Então, assim, a clínica é muito importante. O paciente tem que ter uma clínica sugestiva de doença desminizante. Tudo que for atípico, tudo que for, que a gente chama de um red flag, tem que abrir atenção para diagnóstico diferencial. E aí os critérios, né? Que eu falo assim, a ressonância ela tem que ser avaliada com uma pessoa que saiba ver lesão de esclerose múltipla. Então tem que ser um neuroradiologista que vai saber olhar as lesões e falar assim, isso aqui são lesões típicas de esclerose múltipla ou isso aqui não são lesões típicas de esclerose múltipla. Quantos casos que a gente viu, por exemplo, o paciente tem uma síndrome medular, um sintoma, né, de perda de força nos braços, nas pernas, e tem lá uma lesão na medula. Só que ele tem aquelas lesões super inespecíficas no crânio, sabe, de microangiopatia. Aí não fecha critérios, por exemplo, BOC negativo, e às vezes esse paciente vai ter um diagnóstico de esclerose múltipla, e às vezes não vai evoluir para esclerose múltipla, né? Às vezes é só uma síndrome clínica isolada de baixo risco, vamos colocar assim. Lógico que tem outros dados. Então, assim, os critérios eles estão ali para ser um guia, né? Mas a gente não pode se basear somente neles. O diagnóstico é muito amplo. E sempre no critério diagnóstico ele coloca assim, quando não tem nenhuma outra explicação. No better explanation, né? Porque, assim, você tem que ter algum outro, assim, exclusão de outros diagnósticos diferenciais. Às vezes é um paciente, eu já vi casos, paciente com lesões desmineralizantes, aquelas lesões que te deixam em dúvidas, pode ser esclerose múltipla, pode não ser. Aí quando você olha, tem uma sífilis. E aí você vai coletar o líquor, tem neurosífilis. E na verdade não era esclerose múltipla, você trata sífilis e pronto. Esses dias um caso, um paciente que chegou com diagnóstico de esclerose múltipla primariamente progressivo. Tinha um quadro meio estranho, VDRL alto, coletamos o líquor, VDRL no líquor positivo. E lesões espalhadas que preenchiam critério. Que preenchia o critério, esclerose múltipla. E lembrando que às vezes neurocífilis pode ter bandas oligoclonais positivas. Então, assim, o que a gente está falando assim, o diagnóstico não é simples e é importante do médico ter experiência na hora de dar esse diagnóstico, de acompanhar, é muito importante. E mesmo quem é experiente, às vezes tem que ter a capacidade de falar assim, putz, eu acho que eu errei nessa. Igual, não, esse paciente estava usando medicação. E eu cheguei para ela e falei assim, olha, então, eu tô olhando aqui. Imagina ela saindo do consultório e falando assim, essa médica é louca. Eu falei, não sei, mas eu tô achando que a senhora não tem esclerose múltipla. Como já teve casos de pacientes que veio tomando remédio há 20 anos e que eu olho e falo assim, acho que a senhora não tem esclerose múltipla. Aí sabe o que o paciente falou? Quem é você? Uma menina falando que eu não tenho esclerose múltipla. Acabei de te conhecer. Acabei de te conhecer. Aí eu falei, tudo bem.
Ela pode continuar tomando seu remédio. Por isso que os pacientes que chegam pra mim, que eu não acredito muito no diagnóstico, eu vou mantendo até um certo ponto também. Porque você já chegar e já desconstruir toda aquela narrativa, né, que foi construída nela. Não, primeiro que assim, a gente fala desconstruir, depois que assim, primeiro eu peço todos os exames, falo assim, tô achando algumas coisas atípicas, vamos refazer os exames? Refaço os exames, olho, e chego e falo assim, olha, estão aqui, não sei, tá estranho, vamos suspender o medicamento. A gente tem que lembrar que são medicamentos que vão alterar a sua imunidade, que tem consequência a longo prazo. Né? A gente está mexendo no sistema imunológico. O sistema imunológico é importante para várias coisas, não só para infecção. Mas é o paciente que vai ter um tumor lá na frente, aumenta o risco de câncer. E aí você vai deixar o paciente com tratamento sendo que ele não tem a doença. Quantas vezes você já viu isso? De deixar o tratamento sem ter a doença? Eu acho que você tem que ter realmente humildade para dizer que você errou e tudo, porque eu acredito que tem gente aí que não tem essa humildade e mantém, né? Não, e assim, o paciente ele tem que ter confiança naquilo que você está falando, porque assim, vamos colocar assim, já teve caso também, olha só, olha eu falando dos meus erros, daqui a pouco ninguém vai marcar consulta comigo. Já teve caso de eu chegar assim e falar assim, olha, eu acho que a senhora não tem. Aí suspendi a medicação, o paciente surtou. Aí eu falei, eu acho que a senhora tinha mesmo. Mas é porque tinham lesões muito atípicas, tinha um quadro muito atípico. E aí, assim, eu fiquei realmente em dúvida. Não tinha nenhum outro exame que era muito confirmatório na época. Hoje em dia a gente tem técnicas de ressonância que poderiam ter me auxiliado, mas na época não tinha essas técnicas. E então, assim, a gente ficou na dúvida. E assim, eu achei melhor a gente chegar e sentar para o paciente e falar assim, você quer topa retirar o medicamento para a gente ver? Na verdade, foi uma decisão compartilhada. É importante você colocar isso, né? Na decisão do paciente, falar assim, olha, eu não sei se você tem. Então, assim, você topa tirar, mas corre esse risco. E se você passa uma confiança, se o paciente está confiante no seu tratamento, naquilo que você está oferecendo, ele topa fazer. Sim. E às vezes ele vai ficar muito mais seguro na hora de fazer algum outro tratamento, entendeu? E é isso que às vezes falta, por exemplo. Toda vez que eu vou dar um diagnóstico, eu falo, por exemplo, das terapias alternativas. Altas doses de vitamina D é uma coisa que está até hoje aí, né? As outras não tem mais não. Mas altas doses de vitamina D, infelizmente, existe ainda gente que faz propaganda como isso sendo um tratamento de cura da esclerose múltipla ou um tratamento que vai modificar a doença. E o pior é que suspende as medicações que realmente interferem na doença e o paciente fica. Então, assim, e eu não julgo o paciente que queira fazer. Porque eu falo assim, gente, se eu tivesse no lugar dele, se chegasse pra mim e falasse, você tem uma doença que não tem cura. E aí chegasse um médico lá do céu e falasse assim, olha, eu tenho a cura, hein? Sim, a gente acredita. Você vai ter que comer o cocô do seu gato. Come. E come achando bom. Come achando bom. Achando bom não, que é muito difícil. Quem não, tem gato sabe. Mas, assim, eu não tenho gato, então eu acho que deve ter exagerado. Mas eu tô falando assim, que... A gente procura sempre alguém que promete. Exatamente. Quando as outras pessoas realmente deixam a gente desmotivado ou desiludido com o tratamento da medicina, a medicina convencional, né, alopática, a gente realmente procura com todas as outras alternativas. 35 picadas de abelha não foi à toa, não. Porque a gente está numa posição muito frágil, né? E, assim, o paciente não conhece a doença. Eu, hoje, como neuroimunologista, digo que eu conheço um pouco mais a doença. Mas, assim, ainda assim, a esclerose múltipla é uma das doenças mais complexas que se tem para estudar. Eu fico de cara, assim, tanto que eu vejo artigo, leio, e aí fico com dúvida, e aí tiro as dúvidas, e aí fico com mais dúvidas, assim, quanto mais estuda, mais dúvida, muita coisa ainda para aprender. Tem muita coisa que a gente ainda precisa aprender da esclerose múltipla. Então, assim, imagina a gente estudando isso, já tem um monte de dúvida, já tem um monte de interrogação. O paciente não entende a complexidade que é a doença. Então, assim, se alguém promete que vai ter a cura da vitamina D, ele vai tomar a vitamina D. E aí tem um monte de literatura que suporta isso, um monte de livro. Nossa, eu e meu pai, a gente leu pelo menos uns 5 livros prometendo a vitamina D como o santo grau da medicina, que não cura só a esclerose múltipla, mas cura todas as outras mazelas da humanidade. Mas, assim, tem embasamento, né? A vitamina D participa do sistema imunológico. Então, assim, eles vão gerar argumentos que vão ter um certo embasamento. Mas é porque, assim, o que a gente tem que entender para o pessoal de casa. Assim, a vitamina D participa do sistema imunológico? Participa. A vitamina D tem influência na esclerose múltipla? Tem. Repor vitamina D melhora a doença? Melhora. O problema é você achar que isso, tratando com altas doses, é o suficiente. Porque a gente precisa comprovar que isso funciona. O que eu falo hoje com os pacientes é o seguinte. Hoje, o que a gente tem disponível é que vitamina D em altas doses não é um tratamento para esclerose múltipla.
A vitamina D, ela reduz número de surto, ela reduz a atividade inflamatória. Mas, igual as outras medicações que a gente usava de baixa eficácia, ela não altera a evolução da doença. Então, hoje, o que a gente sabe é que esse paciente vai progredir no futuro, daqui a 20 anos. Você quer pagar para ver se é verdade ou não? É uma decisão sua. Hoje, o que a gente tem de conhecimento é esse. Pode ser que daqui a 2 anos surja um estudo falando assim, olha, realmente altas doses de vitamina D funciona. Uma coisa que me deixa muito chateado com vitamina D. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Chega o paciente, que já vi isso mais de uma vez. Ah, mas meu colega usou vitamina D, tem diagnóstico de esclerose múltipla e ficou 5 anos sem nada. E está 5 anos sem doença. 3 anos sem doença, não evoluiu. Não, então assim, tem duas coisas. Primeiro, que é uma doença que pode ficar silenciosa por muito tempo, né? Então, a gente vê vários pacientes que não tem surto, não tem nova imagem da ressonância, mas primeiro, pode ter sinais de progressão silenciosa, que a gente não está vendo essa parte. Não, certo? que a gente vai ver daqui a muitos anos, que a gente vai ver essa degeneração acontecendo e esse Exatamente. processo que não está sendo controlado. Exatamente. E outra coisa, assim, tem pacientes que, mesmo sem tratamento nenhum, vão ficar aí 5 anos sem ter nada. Surtar. Sem ter nova lesão e sem surtar. Não quer dizer que a doença esteja curada. E aí, outra coisa, assim, como eu falei, a vitamina D reduz número de surtos, reduz a atividade inflamatória, certo? Só que não impede o processo degenerativo que está ali de baixo. E é esse que é o grande problema. Porque o que a gente quer, a gente sabe que hoje surto não é tão importante assim para a incapacidade a longo prazo. O que é mais importante a longo prazo é esse processo degenerativo ali, ó, que tem que ser contido desde o começo, Exatamente. os primeiros anos da doença. Existe um processo degenerativo que fica ali embaixo do lençol e é aquilo ali que está pegando. E se a gente não controlar aquilo ali de forma adequada, logo do início, aquilo ali fica encoberto e, de repente, quando você vai abrir o lençol, meu filho, Daqui a 5, 10 é anos. uma festa Por isso que é toda importante a gente diferenciar, acho que para o pessoal, o que é um processo neurodegenerativo? O que faz com que você perceba esse processo? Não é algo que você percebe ele como um surto. O surto é algo que a gente percebe ali, é muito claro, né? O paciente tem uma piora muito grande de alguma alteração motora, ou seja, perda de força, ou perda de sensibilidade, ou perda de visão, ou até aquelas tonturas muito fortes em que prejudicam a marcha. Então aquilo é um surto, mas um processo neurodegenerativo é aquela piora progressiva na questão da memória, da atenção, da funcionalidade do paciente. Ou seja, a gente precisa escrever, a gente precisa comer, então o paciente acaba tendo engasgos, acaba tendo alteração progressiva de memória. Essas coisas são muito silenciosas e vão acontecendo num processo tão devagar no começo, né? E depois realmente tem um processo muito mais rápido depois que você chega no nadir da doença. Mas, assim, é esse processo neurodegenerativo, essas coisas que a gente está falando, dessa piora da função. E função é isso, é você conseguir desempenhar suas atividades, conseguir desempenhar seu trabalho, conseguir ter a sua memória para cuidar dos seus filhos, para desempenhar suas coisas. Então, é esse processo que vai ocorrendo e vai sendo destruído ao longo do tempo, que só é contido, e a gente não sabe o quanto, né, com as terapias modificadoras de doença que a gente usa para tratar a esclerose múltipla, e que não são contidos com essas outras terapias alternativas. E aí, assim, eu, por exemplo, com os meus pacientes, eu não sou contra terapias alternativas. Dependendo da terapia que for, claro, né? Se me mandarem cortar um braço, não vou deixar. Porque assim é só o que falta. Mas, assim, eu sempre falo que você precisa, assim, você pode buscar outras terapias alternativas. Se quiser fazer lá da autoemoterapia, não indico, para mim é algo que, assim, não vai trazer benefício, mas o paciente, se ele tiver, assim, até o efeito placebo, quando você está bem com a sua doença. Isso que eu vejo muito na questão da minha mãe, sabe? Ela está muito bem sempre. Ela está muito feliz sempre, ela está sempre muito astral. Então, apesar de todas as limitações, e eu vejo pacientes que têm esclerose múltipla que não são assim. Mas é claro que a esclerose múltipla também ela provoca alterações no humor, alterações relacionadas à depressão. Então, não é culpa do paciente. A gente tem que tirar a culpa do paciente. Mas, assim, existem pacientes com esclerose múltipla que eles têm alto astral, ele tem uma visão diferente da doença e do mundo e dos processos que acontecem com ele, e outros que são mais deprimidos, outros que levam a doença para o outro lado. E assim, a diferença que eu vejo dos dois tipos de paciente, esse paciente que leva a doença mais leve, que leva a doença de outra forma, ele pratica atividade física, ele respeita a questão da terapia modificadora de doença dele, ele tende a não sumir do consultório, a não largar tudo e procurar outras coisas ou deixar de procurar, não deixa de tratar. Então, assim, é um paciente que a gente vê, assim, eu percebo
a curto prazo, claro, né, que eu não acompanhei eles durante muito, muito tempo, mas eu percebo outro tipo de visão que ele tem e como isso impacta na doença dele. Então, assim, até o paciente que está mais depressivo e tudo, a gente tratando, mas, assim, tem que praticar atividade física, tem que fazer outras coisas que também é questão do paciente. Não é só ele tomar o remédio que a doença vai estar controlada. Tem muita dessas questões aí adjacentes. E eu acho que outras terapias alternativas, por isso que eu estou falando sobre isso, podem trazer isso para o paciente. A questão de cultura ou de religião dele, se ele acha que deve fazer outras terapias, eu não sou contra. Mas quando vem com um papo de que é isso que vai curar e que você não precisa tomar outro remédio, aí foge disso. Para mim, isso aí você está sendo enganado. Charlatanismo tem muito. Só queria fazer um comentário assim, porque assim, às vezes o paciente, por exemplo, a gente sabe, né, tem a forma remitente recorrente que pode evoluir para a forma secundariamente progressiva. Quando o paciente nasce secundária progressiva, a gente consegue perceber rápido, né? O paciente, assim, em 6 meses, por exemplo, de uma consulta para outra, a gente consegue ter uma piora do DSS, então a gente tem piora do exame físico muito evidente. Só que antes disso acontecer, a gente tem aquele período muitos anos antes, que às vezes é isso, assim, que a gente chama hoje de progressão silenciosa, e que até pouco tempo a gente não usava, nem sabia que existia esse termo, né? Que é aquele paciente, assim, não tem surto, não tem nova lesão, mas, assim, em 2 anos, ele, em vez de andar, percorrer um caminho em 5 minutos, Um caminho habitual, por exemplo, que ele fazia, né? Hã? Um caminho habitual que Um ele caminho fazia. habitual. Por exemplo, ele faz um caminho habitual, ele gasta 15 minutos para fazer. Só que daqui a 5 anos, ele está gastando 20 minutos. É o mesmo caminho, mas ele está gastando 5 minutos a mais. Às vezes isso ele passa despercebido, porque assim, fala, em 4 anos, né? Só que ao longo dos anos isso vai se somando e a gente consegue perceber que isso é uma progressão. Na verdade, existe o processo degenerativo. Aí acontece que, de repente, vira uma chavinha, assim, parece que tem uma chavinha, né? E, de repente, o paciente começa, afunda muito. O que a gente está tentando entender hoje é tentar achar sinais indiretos dessa progressão logo no início, para quem sabe, se eu mudar alguma coisa neste início, alguma forma de tratamento, alguma outra coisa, e hoje a gente sabe que tem terapias que podem atuar em lesões crônicas, por exemplo, será que eu não mudo a evolução? Né? E que as terapias alternativas não permitem isso. Eu já vi pacientes fazendo altas doses de vitamina D que nem ressonância de controle tem. Eu falo, como é que você sabe que a sua doença está estável? A doença é uma doença silenciosa. E o grande problema é esse. Você prometeu uma coisa, e eu vejo muita gente indo pela internet e falando assim, eu sou curado com a vitamina D. E às vezes fala assim, tá, tudo bem, me fala daqui a 15 anos. Vamos esperar daqui a 15 anos para ver como é que você tá. Entendeu? E outra coisa, né? Quantos pacientes fazem vitamina D? Quantos pacientes que têm surtos e que também não vão para internet falar assim, olha, então eu usei altas doses de vitamina D. Eu não tô curada, eu tive um surto. Tive um surto grave. Gente, é só a gente pensar assim, não é à toa que o médico perdeu um CRM. Assim, o CRM não faz nada. Não. Assim, pro CRM tirar o CRM de alguém, assim, a pessoa tem que matar alguém, assim, a facada ali. Cometeu um crime, né? Cometeu um crime. E a pessoa perdeu um CRM. Não estou julgando aqui, né? Mas a gente tem que ter o mínimo de discernimento. Hoje a gente tem muita informação. Eu fico com dó do paciente porque ele está numa situação frágil. Só que a gente tem muita informação hoje para a pessoa se cercar de coisas, né? Para ele tomar a decisão mais adequada. E é isso, assim, se você é um médico que passa confiança naquilo que você está falando para o paciente, ele vai confiar no que você está falando. Entendeu? O problema é que as pessoas que prescrevem vitamina D geralmente são uns psicopatas aí, que têm um poder de lábia muito intenso, né? Esse que é o grande problema em relação a isso, né? Mas, assim, é um desafio. É um desafio, assim, em relação ao acompanhamento, de ver a questão da progressão silenciosa. Não basta você só fazer o certo, você tem que convencer o paciente a não fazer as coisas erradas. Essa questão do paciente, assim, é muito nítido essa, do paciente que tem leva uma vida boa, e que ele não vive a doença, a evolução dele é totalmente diferente daquele paciente que vive a doença. Eu já falei isso aqui, acho que no primeiro podcast com a Ana Paula,
E ela é uma pessoa, assim, que representa muito, assim... Ela não vestiu a camisa, eu tenho esclerose múltipla, né? Até tem uma blusa da associação, que é Uhum. assim, todos na luta contra a esclerose múltipla. Aí eu até falei com ele, falei assim, eu não gosto muito dessa logo, todos contra a esclerose múltipla, porque parece que é uma coisa que você consegue evitar, né? Que você tem que Sim. lutar contra. Gente, é uma coisa que você tem. Não adianta você lutar contra ela, ela tá ali, não vai embora. Só que assim, a gente tem como se aliar a ela, né? A gente tem como fazer com que ela não seja a nossa vida. O problema, Nicolas, é que tem pessoas que já tinham uma vida muito ruim, já têm uma infância muito ruim, já tem uma família muito ruim, já não tem planos muito bons. Então, assim, a vida da pessoa, assim, desculpa a palavra, já é uma bosta. E aí tem uma doença grave, incurável, que causa muita incapacidade. E mesmo que ela não esteja tão incapacitada pela doença, ela veste aquilo ali. Por quê? Porque é uma coisa muito boa para você colocar alguém. Porque aquele sofrimento que você tem é um culpado. Entendeu? Então, assim, não depende de você. Você tem uma doença. Eu te estava falando com os pacientes, assim, Sim. tem uma paciente que eu acompanho que, assim, todo mês ela tem sintomas de surto. E ela não está em surto, né? Um Uhum. pseudo surto. Mas o psicológico dela está muito ruim. E ela está muito doente, mas a doença não é esclerose múltipla. Uhum. Só que para a gente tratar os problemas psicológicos, mentais, que é realmente hoje o grande problema dela, é muito difícil. Dos pacientes que levam a doença dessa forma, né? É muito Que são difícil. difíceis. E a esclerose múltipla provoca também Então, essa assim, descompensação. eu acho que assim, o psiquiatra, ele tem um papel, assim, é muito difícil ela tratar qualquer tipo de doença mental. Uhum. Porque é isso, assim, é desconstruir coisas que vêm há muito tempo sendo construídas. São pessoas que estão magoadas ou que estão traumatizadas há muito tempo, às vezes desde a infância. A esclerose múltipla foi a gota d'água para elas, né? A esclerose múltipla é a gota d'água. E assim, e às vezes é uma muleta, entendeu? E eu não julgo também, porque é isso, assim. É uma muleta, eu falo assim, tá, então agora eu posso colocar toda a minha angústia, tudo aquilo que eu sentia que eu não tinha culpado, pra inculpado nisso, entendeu? E é difícil. Os pacientes com esclerose múltipla eles perdem emprego, perdem casamento, perdem, tipo, o apoio às vezes da família, né? Porque é uma, assim, é uma doença que ainda tem uma certa forma de preconceito, principalmente com cônjuges, sabe? Eu vejo assim que Sim. algo quando vai acumulando incapacidade, então eles estão mais suscetíveis e mais fragilizados dessa forma realmente na questão social, uma doença que afeta muito essa parte, Mas muito. eu acho que isso tem muita relação com como que a pessoa vive a doença. Eu falo o seguinte, olha, eu já tive um quadro de depressão que foi muito ruim, né? Uhum. E na época, o que eu mais queria era ter uma doença. Para justificar. Porque eu me sentia tão mal, me sentia tão ruim, eu me sentia uma pessoa tão ruim. E aí as pessoas falavam assim, nossa, mas por que você tá triste? Nossa, você tem uma profissão ótima, você tem uma família ótima, você não passa dificuldade financeira, seu marido não te bate. Tipo assim, né? Nossa, Eu não apanho do meu marido, o meu marido é mínimo do ótimo, na verdade ele é mínimo. ótimo, ele me trata super bem. E aí eu falava assim, não tem nenhum motivo pra estar triste. Então o que eu mais queria, eu falava assim, gente, seria tão bom se eu pudesse, eu tô falando isso assim, né? Que Sim, hoje eu agora. mudei, mas eu tô falando assim, porque na época eu estava doente, eu falava assim, E muitas se eu pessoas pensam tivesse um assim. câncer na época, eu ia falar assim, não, eu tô assim, mas é porque eu tenho um câncer. Uhum. Então, é exatamente isso que acontece com o paciente com esclerose múltipla. Ele já tem uma vida que está assim, no auge do sofrimento psíquico ali. E aí surge uma doença que ele fala assim, nossa. E é uma doença que pode causar tanta coisa, né? Então Uhum. você fala assim, que ótimo, eu tenho uma doença agora para colocar de culpado. Que às vezes ela não quer se livrar disso. Porque é isso, porque também se tratar é mexer em coisas que são muito doloridas. E às vezes é fácil, né? Você ter uma muleta. Sim. Não estou colocando a culpa no paciente, estou dizendo que é um processo que é muito demorado, que se você não tiver uma família muito presente para dar apoio, para tentar, né, tirar a paciente daquela maneira, ela não vive. E aí você acaba só tendo as consequências disso. Porque é uma pessoa que já tinha uma vida ruim, que tem a doença, que fica mal e que aí começa a culpar todo mundo que está à volta, aí as pessoas não entendem, aí começa a ter briga no relacionamento, perde emprego, tudo isso. Tudo. É uma doença devastadora, que tem muitas consequências.
mas que o tratamento hoje é um ponto de esperança, né? Que muda muito essa realidade, né? A gente está falando assim, devastador e tudo. É claro que tem pacientes que nem você falou no começo, que tem uma doença muito, muito ruim desde o começo. Infelizmente a gente pega esses, mas até esses a gente ainda consegue dar uma vida melhor do que teria se não tivesse tratamento hoje eficaz. E para aqueles que não têm essas limitações e que não vão desenvolver, é realmente ir pelo caminho bom, o caminho de você, que você falou, de não vestir a camisa, de eu sou doente, tenho esclerose múltipla. É uma coisa que eu percebo que eles adoram falar a palavra esclerosado. Você já viu? Nossa, é tão ruim, né, falar Eu no isso. começo eu achava ruim. Minha mãe adora essa palavra. Eu já peguei 2 pacientes, inclusive uma que a gente atendeu na Mas até eu consultório, falo assim, ela gente, eu acho que eu tô falava esclerosada. esclerosado. Nossa, eles adoram essa palavra. Eu tive tipo. A minha mãe usa todo dia. Não, mas Priscila, os eu acho que eu tô pacientes com esclerose esclerosada. múltipla, eles gostam dessa palavra. Assim, não falo todos, claro, né? Mas os que eu vejo, assim, tipo, humor, eles E adoram é uma essas palavras. palavra Ou tão seja, pejorativa, né? muito. Então, eu acho que eles ressignificaram pra eles mesmos, alguma coisa assim. Então, assim, é você fazer, tipo, levar leve mesmo, sabe? Eu acho que isso muda muito, porque isso vai mudar a sua postura em relação à doença, a sua postura em relação a não procurar coisas ruins pra você. Porque, claro, né, se você já tem esclerose múltipla, já tem uma alteração, e você vai para tabagismo, vai para etilismo, vai para outros vícios, você acaba também piorando ainda mais o seu prognóstico, ainda mais a sua evolução, né? Então, assim, você levar um caminho de saudável, um caminho de atividade física, um caminho de confiar no seu médico, manter a terapia modificadora de doença eficaz para você, confiar e tudo. Então, acho que são outros caminhos que você pode escolher e isso vai ter um impacto muito positivo para você, que você não pode não ver agora. Esse que é o problema da atividade física, a gente só vai ver o impacto daqui a muito tempo. E hoje em dia a gente é muito imediatista, a gente quer tudo para a última hora, né? Então, assim, daqui a uns 10 anos a sua doença vai ser diferente, se você levar por esse caminho. Eu tô lembrando de uma coisa aqui que eu morri de rir. Só fazer um comentário. Eu tinha uma paciente, né, que tinha esclerose múltipla. E aí ela começou a consulta dizendo assim que ela estava muito mal da esclerose, porque ela estava sentindo um monte de coisa, que ela estava muito cansada, porque ela sentia muita fadiga. E tá, né? E aí continuou a consulta, eu falei, tá, mas aí você bebe, fuma? Bebo. Todo dia. Eu falei, mas bebe quanto? Ah, uma caixa de cerveja. Todo Uma dia? caixa. Todo dia. Aí eu falei, mas você fuma? Fumo. Cigarro? Uns 2 maços por dia. Eu falei, mas fuma outras coisas? Ah, não, fumo só às vezes cheiro cocaína. Eu falei assim, e a culpa? A pessoa bebe uma caixa de cerveja todo dia. Fuma 2 maços por dia, mas a culpa é da esclerose. Eu falei, você tá de sacanagem comigo, né? Ainda usa outras drogas Aí eu cheguei pra ela e ilícitas? falei, não, você tá de brincadeira comigo, né? Eu falei, tô com vontade de dar um tapa na tua cara. Pelo amor de Deus. É, Então, assim, não adianta, gente. A pessoa não adianta vir aqui e falar que tá fazendo tudo certo se não tá dormindo bem. sim, É coisa básica. insônia. Então, assim, tô dormindo mal. Tô fazendo atividade física, tô comendo só coisa fit, tô o quê? Tô usando terapia de autoeficácia, mas não durmo 5 horas por noite. Meu sono é super. Tudo papel na Independente de pele. você não ter esclerose múltipla, você já vai ter outro tipo de doenças também, outra progressão ruim na sua vida. Imagina para quem tem esclerose múltipla também, que vai piorar a fadiga, vai piorar a cognição, vai piorar tudo. Bom, Nick, nosso tempo. Ele tá Uhum. ali já avisando que acabou. Eu queria te fazer um convite, porque esse podcast ele é voltado para a de neurologia, mas principalmente voltado para doenças autoimunes, incluindo a esclerose múltipla. Então, muitos dos nossos assuntos que a gente vai chamar aqui convidados vai ser voltados para essa área. E você, como um grande estudioso da área e com um grande amigo, eu gostaria de convidar você para participar do nosso podcast. A gente trabalha em vários hospitais em conjunto, a maioria dos casos a gente até às vezes compartilha em conjunto as decisões, né? Uhum. E eu queria que você participasse comigo, ajudando na Nossa, condução do eu não podcast. sei nem o que dizer, claro. Muito obrigado, fiquei muito feliz. Vai ser um grande prazer ter você aqui. Uhum. Queria que falar com as pessoas para onde elas te encontram. Então, eu atendo nos hospitais, mas hoje eu tenho um ambulatório na Neuroaxis. Vou deixar as referências e o telefone do consultório. E hoje o Dr. Nicholas ele é um dos responsáveis pelo ambulatório de esclerose múltipla do hospital de base. E está lá comigo também no hospital universitário. Então, a gente tem um ambulatório voltado para pacientes com esclerose múltipla no Hospital Universitário de Brasília, né? Que é vinculado ao UNB. E tem lá no hospital de base. Então, a gente está Isso.
dominando Eu tudo. tenho esses 3 Junto ambulatórios. com o Dr. Ronaldo, que a gente vai chamar o Dr. Ronaldo aqui também. Dr. Ronaldo tem que vir. É. Eu trabalho com ele lá na Neuroaxis. E aí, está comandando a Neurologia de Brasília daqui a pouco. Ela vai Amém. com a gente, né? Então tá bom. Gente, foi um prazer ter vocês aqui. Se vocês ficaram até o final, por favor, deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão, seu hater, qualquer coisa bem-vinda. Beleza? Me siga lá no Instagram e a gente se vê. Beijo.